Então, pessoal, nessa parte do capítulo de instrumentos ópticos, eu não vou falar de todos os instrumentos ópticos, porque alguns, se caírem em prova de vocês, vai ser de caráter ilustrativo, ele estará lá na questão para que vocês analisem a situação. E tem alguns que eles já pedem que vocês tenham um conhecimento um pouco maior, que são esses instrumentos ópticos mais simples, ok? O primeiro dele, que a gente tem para falar, são as câmeras fotográficas, ok? Como que funciona uma câmera fotográfica? Ela tem, obrigatoriamente, que ter uma lente convergente. Não pode ser uma lente divergente. Por quê? As lentes divergentes só formam imagens virtuais. E a proposta da máquina é projetar a imagem em um anteparo. Qual o anteparo? O filme que se encontra no fundo da máquina. O funcionamento da máquina fotográfica tem uma semelhança muito grande ao nosso olho humano. O que ele faz? Ele está captando raios que estão vindo do meio externo, e aqueles raios que saíram de um único ponto do objeto, eles vão se convergir para um único ponto, que no caso aqui não vai ser a retina, e sim o filme fotográfico, estimulando aquele ponto do filme fotográfico com características das ondas eletromagnéticas do raio de luz que chegou até aquele ponto do filme. E isso vai acontecendo para todos os pontos e construindo a imagem sobre o filme. Beleza? Então, esse é o dispositivo. Tipo de lente é uma única lente convergente, em que o objeto é colocado em qual posição? A imagem formada numa máquina fotográfica é sempre uma imagem real e invertida, tem que ser, beleza? E as imagens reais e invertidas, elas são formadas só depois do foco. No caso da imagem real invertida em máquina fotográfica, ela também tem que ser menor. Beleza? Desta forma, a situação das máquinas fotográficas, nós posicionamos os objetos a uma distância maior do que a dupla distância focal da lente, ok? E aí eu consigo projetar uma imagem real invertida aí menor, desculpe-me. Continuando aqui, então. Na câmera fotográfica, eu sempre tenho que focalizar. Então, o que acontece? A distância da imagem tem que ser sempre a distância da lente ao anteparo. Se a distância da imagem for diferente essa distância da lente ao anteparo, quer dizer que o ponto de coincidência dos raios está se dando fora do filme. E aí vai borrar a imagem. É a mesma ideia de pessoas com problema visual, né, com hipermetropia ou presbiopia. Então, se os raios que estão saindo de um ponto do objeto não estiverem coincidindo exatamente no mesmo ponto na retina, o que a gente tem que fazer? Focalizar essa câmera fotográfica, ok? E aí, quando a gente vai focalizar, eu tenho duas possibilidades. Eu posso, mexer no zoom óptico. Mexer no zoom óptico, aqui, é aquele zoom que eu vou estar jogando a lente para frente ou para trás. Nessa possibilidade, quando eu estou movimentando a lente para frente ou para trás, a lente continua sendo exatamente a mesma. Então, eu mudo a distância, eu mudo a posição da lente, mas a distância focal continua sendo a mesma. Por que é importante eu falar isso com vocês? Que aí a gente já começa a observar o que está acontecendo nessa situação. Então, quando eu quero focalizar e desloco essa lente, por exemplo, para mais perto do objeto, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a distância do objeto e eu estou aumentando a distância da imagem, até o momento que ela fica focalizada, essa relação da direita aqui, a soma dos inversos da distância, dê igual ao inverso do foco. Legal? Ok? Então, o foco vai ser sempre uma constante positiva, e se eu não trocar a lente, a distância focal vai ser sempre a mesma. Então, eu vou regular fazendo o quê? Alterando a distância do objeto e, consequentemente, a distância da imagem em relação à lente. Ok? Qual é a segunda possibilidade que eu posso fazer para focalizar
eu posso, por exemplo, em vez de ter uma câmera fotográfica que tenha zoom óptico, que a lente é projetada para frente ou para trás, eu troco as lentes. Se eu trocar a lente, o que vai acontecer? A distância focal altera. Se eu pegar lente mais curvada, a distância focal é menor. Se eu pegar lentes esféricas menos curvadas, a distância focal será maior. Mas neste caso, quando eu faço isso, o que vai se comportar como uma constante? A distância da imagem. Ok? Então, nesse caso, quando eu mudo a lente, eu vou estar alterando, vou estar mexendo somente em quem? Na distância focal e na distância do objeto. E se de um lado da igualdade o denominador aumenta, o outro lado da igualdade, o denominador também terá que aumentar para que essa equação se mantenha verdadeira. Não é isso? Então, o que eu posso concluir? Quando eu há a mudança focal, conservando a distância da imagem, eu vou ter também uma alteração na distância do objeto. Legal? Ficou claro? Aí eu tenho que mudar a câmera de posição para conseguir focalizar esse objeto de forma mais adequada. O mais comum mesmo é o quê? Utilização de zoom ópticos. Foi? Legal. Agora, se a gente passar para o nosso outro instrumento óptico, que é o olho humano, a ideia é muito semelhante. A imagem formada no fundo do nosso olho é uma imagem real, invertida e menor também, formada no fundo da retina. Não vou entrar em detalhe do cristalino, córnea, músculo ciliar, ok? Isso a gente já falou pra caramba. Córnea é um tecido conjuntivo que vai lubrificar, músculo ciliar que deforma o cristalino, alterando a conformação dessa lente convergente, retina, onde vai ter fotorreceptores que vão ser estimulados e mandar o pulso elétrico pelo nervo óptico, ok? O que eu não falei para vocês aqui até agora da estrutura do olho? Na retina vai ter 2 grupos celulares, ok? Quais são esses grupos celulares? Um é a retina, um é os cones e outro os bastonetes. As células cônicas é que dão a perfil de coloração na percepção da nossa visão. E as células bastonete que dá a ideia de contraste de forma, tá bom? Galera, 1 minuto de pausa que eu tenho que fechar meu carro, porque começou a chover aqui. Só um segundinho. Voltei. Esperei, cadê para gravar? Continuar gravando.